por favor. Não, assim tá da... É, assim. Nossa, assim fica ótimo. Gente, eu não seria um bom presidente, eu sou um bom ditador. Não sei esse negócio de ouvir quem fala, quem não fala. Quem falou primeiro ganhou. Deixa tudo desligado, né? Não. É porque senão vocês vão dormir e não vão prestar atenção. É pra ele ficar mais iluminado e aí a gente fica prestando mais atenção aí, tá vendo? Esse tema aqui, vou fazer o seguinte, ó. Abre um pouquinho, por gentileza, a janela ali atrás. Pode ser, por gentileza, abrir um pouquinho a janela, eu apago a luz, pronto, fica meio termo. Congregos e programas. Ninguém fica triste. Pronto, ótimo. Aí, ó. Tá bom? Não, nada. Tá bom, graças a Deus. Qual é a intenção? A intenção é falar sobre ser simpático e parasimpático. E aí a gente vai fazer, primeiro eu vou expor alguns slides, sempre baseado no Ângelo Machado, dei uma lida nos 2 capítulos depois do vôlei, vai ficar fresco, está muito mastigado, gente, mas se vocês não lerem depois da aula fica difícil, tá bom? Então está muito mastigado. A ideia é essa, né? Massagear o conteúdo. E depois fazer alguns diagramas aqui para poder relembrar o que foi falado e, obviamente, complementar. Então, o que é sistema nervoso, simpático e parasimpático? Faz parte do nosso sistema autônomo. O que é autônomo? É aquilo que você não controla voluntariamente. Se você não controla voluntariamente, faz parte do sistema autônomo. Então, para eu mexer aqui meu braço, minha perna, tudo sistema o quê? Somático, voluntário, somático. Músculo estriado esquelético, fazendo o movimento. Agora eu vou me concentrar aqui e vou fazer meu coração bater mais rápido. Só se eu lembrar de alguma coisa. Mas voluntariamente eu não faço meu coração bater mais rápido. Isso não existe. Entendeu? Vou começar a suar aqui agora. Não. Não é assim que funciona. Então o sistema nervoso simpático e parasimpático faz parte do sistema autônomo. Tudo começa entendendo o básico. Tá? E, basicamente, ele controla as vísceras. Tá? As vísceras são os órgãos que encontram na cavidade. E ele também é responsável pela percepção consciente e inconsciente do que está acontecendo com as suas vísceras. Dentro da situação da via aferente, nós temos a percepção, por exemplo, se você tomou muito leite, tem intolerância à lactose, preconceito à lactose, inclusive, e aí distende muito, você sente dor. Por quê? Porque a alça intestinal, quando ela se distende, você tende a sentir muita dor. Interessante é que no ato cirúrgico, eu nunca fiz cirurgia geral, mas eu sei. Se você corta uma alça, mesmo que o paciente estivesse acordado lá, não sentiria dor. Porque a alça intestinal... Fica à vontade. Porque a alça intestinal não tem sensibilidade a esse tipo de dor, de corte. Então, algumas sensibilidades estão presentes, outra não. Inflamação. Inflamação poderá gerar estímulo de dor. Quem é que carrega esse estímulo de dor para o sistema nervoso central? O sistema nervoso simpático e parasimpático, dependendo do seu nível. Por exemplo, nos órgãos pélvicos, quem carrega é o sistema parasimpático. A gente vai ver isso aí daqui a pouco, pela lógica da distribuição dos nervos. Também, inconscientemente, nós já vimos isso na aula do hipotálamo, nós temos a percepção do nível de oxigênio, do nível de pressão arterial. Na verdade, é inconscientemente. E existem os impulsos conscientes, além da dor, como sede, a fome, a plenitude. Tanto a plenitude vesical como a plenitude gástrica. Quem carrega essas vias aferentes são o sistema simpático e parasimpático, dependendo do seu nível. E a parte eferente, o que é eferente? Eferente é o que sai do seu sistema nervoso central. A parte eferente será transmitida tanto pelos nervos simpáticos como pelo nervo parasimpático. Figura também é do Ângelo Machado. Por favor, gente, leia o Ângelo Machado. Bem, então, essa figura aqui é para demonstrar as diferenças na quantidade de neurônios que existem a partir do momento que sai da medula. No sistema nervoso esquelético, no neurônio. Estou falando a partir do momento que sai da medula, não estou falando
falando dentro do sistema. Já viram que tem vários relés. Mas a partir do momento que sai da medula, o comando depois passou da sua área pré-central, foi no corno anterior, daí emitiu o quê? Uma fibra, que vai até a junção neuromuscular, daí vai executar o movimento desejado. Agora, já no sistema nervoso, tanto no simpático como no parasimpático, são dois neurônios. Que é dividido em neurônio pré-ganglionar e pós-ganglionar. Por quê? Porque tem um gânglio. Tá bom? Então, onde esse gânglio vai estar depende se é um sistema nervoso simpático ou parasimpático. E, consequentemente, o tamanho da fibra pré-ganglionar vai ser menor em um e maior em outro. Por quê? Já vou adiantar. Os gânglios do sistema simpático, eles se encontram muito próximos da medula. São chamados paravertebrais, próximos da vértebra, paravertebrais. E os gânglios do sistema nervoso parasimpático, muitas vezes eles estão intramurais, ou seja, dentro do órgão que ele irá alcançar. Qual é o alcance? Qual é a ideia? A ideia é alcançar os músculos lisos, o miocárdio e as glândulas, de forma geral, as glândulas sudoríparas. Inerva todas as estruturas, todos menos o músculo esquelético, tá? E a junção neuromuscular. Então, entenda uma tríade. Eu não consigo fazer com que a meu coração bata mais rápido simplesmente por querer, a não ser que haja um fator emocional, e eu vou até explicar isso aqui, depois no diagrama. Agora, se eu vou fazer com que meu intestino trabalhe mais rápido. Não vai acontecer. Porque quem faz esse comando, do intestino trabalhar ou não trabalhar mais rápido, é o balanço da atividade simpática e parasimpática. Nesse caso, para trabalhar mais rápido, teria que ser um predomínio parasimpático. Então, entendam isso, que quando vocês entenderem isso aqui, vai ficar mais fácil para não ter confusão, inclusive na prova. Preste atenção, gente. Não erre isso na prova. Não erre. E as divisões anatômicas, simpático, relacionado ao estresse, aquela coisa que a gente aprende no segundo grau, de luta ou fuga. Vou explicar isso o máximo que eu puder para vocês. O parasimpático está relacionado ao relaxando e digerindo, né? Quem não almoçou agora já está relaxando e na aula de hoje e digerindo. E existe um sistema totalmente à parte, no entérico, que eu não sei se vai dar tempo para falar. Na verdade, o pessoal brinca que o intestino é como se fosse um cérebro, pela quantidade de neurônios que realmente é. Ele está ligado ao sistema parasimpático e ao sistema simpático, mas não é somente parasimpático e simpático que formam os neurônios que estão no intestino. Existe todo um plexo à parte. Ah, tá. Bem, então isso aqui, vocês já viram essa figura? Não. Enfim. Isso aqui, eu peguei esse slide aqui, também é foto do Ângelo Machado, para poder mostrar para vocês a posição tanto das fibras simpáticas como parasimpáticas. Então, o que acontece? O que é isso? Existe uma organização de corpos de neurônios que irão transmitir uma mensagem parasimpática a nível de tronco e sacro. Então, parasimpáticos, corpos neurônios que receberam informação do sistema nervoso central, eu vou falar que é o hipotálamo, depois eu vou falar que é o parasimpático, o hipotálamo anterior, ciclos viajaram para cá, chegaram nos corpos do neurônio, e daí, no caso, deve ser o núcleo dorsal do nervo vago, porque daí no estômago, e daí eles emitiram fibras, chamadas fibras pré-ganglionares. Isso aqui não é um gânglio, tá, gente? Está dentro do sistema nervoso. Isso aqui é uma fibra pré-ganglionária, é um corpo de neurônio que está nascendo no tronco encefálico, e daí vai emitir uma fibra pré-ganglionária. O gânglio estaria aqui, no caso do estômago intramural. E aí a fibra pré-ganglionar, a fibra pós-ganglionar, vai fazer atividades que tem que fazer, no caso, liberando acetilcolina, alcançando esses efeitos muscarínicos, estimulando a produção de suco gástrico, etc. Nesse caso. Agora, na região tóraco-lobar se concentram corpos de neurônios na medula, formando um corno lateral, vocês lembram? De fibras o quê? Simpáticas.
fibras simpáticas. Fibras simpáticas. Então, o que acontece? Daqui, dessa região tóraco-lombar, não da região cervical, não da região mesencefálica, não da região sacral, da região tóraco-lombar, até nível de L2 e alguns níveis de L3, sairão fibras provenientes dos corpos de neurônios que se encontram na coluna lateral. E daí eles vão fazer uma sinapse em algum gânglio, que pode ser um gânglio que está do lado da vértebra, gânglio paravertebral, por exemplo, ou um gânglio que está um pouco mais longe, chamado gânglio pré-vertebral. São neurônios estabelecidos. Vamos lá. Consequentemente, isso que acontece aqui para ajudar a falar, não esquece de falar consequentemente, se, agora é só pensar, ó, se o gânglio do sistema parasimpático está dentro do órgão, a fibra pré-ganglionar, ela deve ser longa. Ela não pode ser curta, ela tem que ser longa. E a fibra pós-ganglionar será curta ou curtíssima no nível líquido. Agora, no sistema simpático, se o gânglio está do lado da vértebra ou em frente à vértebra, a fibra pré-ganglionar, ela tende a ser curta. Portanto, a fibra pós-ganglionar, para alcançar o órgão, tem que ser longa. Entenda que isso pode cair em prova. A gente viajando na matéria já, né, meu Deus? Tá bom, vamos lá. Todas as fibras que saem do sistema nervoso central são polinérgicas. Sempre é assim. Tanto para o sistema músculo-esquelético, lá na junção neuromuscular, aquela placa neuromuscular que libera acetilcolina, como também nas fibras pré-ganglionares, tanto da parasimpática como da simpática. É polinérgico. Isso está em vez de polinérgico. E no caso da fibra pós-ganglionar no sistema parasimpático, também é polinérgico. O que muda? A fibra pós-ganglionar no sistema simpático, ela é adrenérgica, ou noradrenérgica. Na verdade, ela é noradrenérgica. E existem algumas exceções, eu coloquei aqui. As glândulas sudoríparas e os vasos da musculatura esquelética. Para os vasos da musculatura esquelética e as glândulas sudoríparas, aí o estímulo dele é único. No caso dele é acetilcolina. Muito bem, então, importante entender também que isso também está no Ângelo Machado. Então, tem uma pessoa de perfil e a gente observa aqui todo o sistema simpático em rosa e o parasimpático que nasce lá do mesencéfalo, e é emitido pelo nervo vago. O nervo vago se distribui no nervo cardíaco superior e inferior, plexo hipogástrico, emite ramos para o esôfago, do esôfago que vai emitir as informações para o intestino, etc. E na região sacral, que sai lá do S2, S4, emitindo fibras parasimpáticas, para alcançar o terço distal do intestino, bexiga, órgãos genitais. Essa região aqui, essa região rosa aqui, corresponde ao plexo simpático. Repare que são diversas fibras que vão para as cavidades, saindo de diversos gânglios, que eu vou exemplificar aqui para vocês. Como as fibras provenientes do sistema simpático têm muita anastomose, reparem, isso aqui não está aqui à toa. Eles se comunicam. O nível, por exemplo, torácico, ele vai gerar fibras para a região cervical, tanto no gânglio cervical superior, como o médio, como o inferior. Da mesma forma que elas também irão enviar fibras para a porção inferior. O que estou querendo dizer com isso? Existe uma comunicação muito grande através das fibras interganglionares, entre os gânglios interganglionares, de um nível para os níveis acima ou níveis abaixo. Além disso, eu mostrei para vocês, eu vou mostrar de novo, que os gânglios do sistema nervoso simpático, eles são muito próximos da medula, então a chance deles se distribuírem para os outros órgãos é muito maior. Qual é a conclusão? O sistema nervoso simpático não atua de forma localizada.
Ele vai atuar de forma geral, não só por conta das suas fibras, mas também por conta da glândula suprarrenal, que vai liberar adrenalina. Isso vai ser falado daqui a pouco também. Já o sistema parasimpático, ele já tem uma ação mais localizada. Por exemplo, eu estou sentindo um cheiro aqui e a minha boca começa a salivar. Tem estímulo simpático e parasimpático por acaso. Mas predominando o estímulo parasimpático, quando eu salivo, eu não vou evacuar o inteiro. Então são ações localizadas. Eu quero ir ao banheiro evacuar, eu não preciso urinar ao mesmo tempo. Ou muita gente faz, por exemplo. O que eu estou querendo dizer eu vou evacuar, eu vou ter bradicardia? Não. O parasimpático, pelo fato dos gânglios serem intramurais, em muitos casos, ele consegue exercer uma ação localizada. E o simpático não, você vai querer igual, tem gente que vai errar. Outra figura também, dois do machado. Então, isso aqui que eu não sei se o cadáver tem aqui. Eu tive curiosidade de olhar. Bem, então, o que a gente está observando aqui é o plexo nervoso simpático. Tem um tronco simpático do lado direito e um tronco simpático do lado esquerdo. O tronco simpático do lado direito e do lado esquerdo, eles só vão praticamente se comunicar lá embaixo. Tá? Mas eles também têm anatomose nos plexos, nos gânglios celíacos, mesentéricos. Então o que acontece? Existem menos gânglios em nível cervical do que o número de nervos espinais, por exemplo. Os nervos espinais são os nervos que nascem do cono anterior da medula e saem pelos forames das vértebras. Estão lembrando disso? Os forames das vértebras, as vértebras têm um espaço intervertebral que sai dentro. Por quê? Porque muitos desses gânglios se fundem. Por exemplo, o gânglio cervical inferior, ele pode se fundir com o gânglio torácico superior e daí gerar um outro gânglio chamado gânglio estrelado. Tá bem? Gânglio estrelado. Importante no controle de dor. Você faz uma infiltração no gânglio estrelado, a pessoa tem uma dor, tende a ter uma dor visceral, e aí pode ter um alívio de dor. Peraí, qual que se funde e forma o gânglio estrelado? Cervical inferior e torácico superior. Aí eu estou falando aqui a nível de curiosidade, tá? Por quê? A gente já sabe que existem 8 nervos cervicais, existem 12 nervos torácicos, 5 lombares, 5 sacrais, um coxígeo. Então, a quantidade de gânglios, entendam isso, a quantidade de gânglios da cadeia simpática não bate com a quantidade de nervos espinais. Não bate. Por quê? Porque muitos gânglios podem se fundir. Qual é o resultado disso? Então, essa figura aqui demonstra medula, né? Um corno lateral. Isso aqui tem um corno lateral, isso aqui tem que ser um nível simpático, tem que ser um nível torácico ou lombar. E o que acontece? Esses corpos de neurônios que se encontram na coluna lateral recebem fibras lá do hipotálamo simpático, então esse é o hipotálamo posterior. Vou mostrar para vocês. E daí, essa fibra que lá do hipotálamo vai parar aqui, vai emitir um sinal. Mas agora a gente vai estudar daqui adiante. Então daqui, recebendo o estímulo lá do hipotálamo, vai emitir um sinal, e daí o que vai fazer? Ele sai pelas fibras anteriores, não sai daqui do cono motor, aqui é para a musculatura estriada. A região anterior aqui, a coluna anterior é para a musculatura estriada. A gente está falando de simpático, e principalmente está falando de nervo simpático. Então ele vai sair da coluna lateral, só que ele vai sair pela porção anterior, acompanhando o neurônio motor. Mas ele não vai seguir diretamente, ele vai para o seu lugar. Qual que é o lugar dele? A cadeia simpática, que são esses gânglios aqui, ó. Essa comunicação da medula, passando pelo ramo anterior do nervo da raiz até o gânglio simpático, ela é feita por um ramo comunicante branco. Isso é importante. Isso aí, inclusive, é uma via pode virar uma questão de prova. Não confundam isso. Ora, como que a medula vai se comunicar com a cadeia simpática? Como que eles vão se conversar? Através do ramo comunicante branco, que tem mielina. E daí sim, ele vai
fazer 3 caminhos. Ó, então, vamos supor que o serviço seja T5. Vamos supor que o serviço seja T5. Tem que ser torácico porque tem coluna lateral. Vamos supor que seja T5. Então, o T5 chegou aqui, ele vai se comunicar com a cadeia simpática através do ramo comunicante branco. Ele vai fazer 3 possíveis trajetos. Ou ele vai subir para fazer aquela anastomose através do ramo interganglionar e pode continuar subindo toda a vida. Ou descer. Tanto que, vocês lembram que eu falei que a partir de L2 não tem mais corpo simpático, não tem mais coluna lateral? Então o que acontece? Por que ele continua tendo gânglio? Porque saiu do ramo comunicante branco e desceu. Porque até aqui na região sacral, na região do gânglio ímpar, tem sistema nervoso simpático. Qual foi a comunicação? Essa que eu acabei de falar, através do ramo comunicante branco. Entendeu? Aqui, ó, daqui para baixo, não tem coluna lateral. Não tem coluna lateral, não tem mais corpo que vai emitir as fibras simpáticas. Mas, poxa vida, como que tem gânglio até aqui embaixo? Região lombar, região sacral? Por causa da comunicação dos campos brancos. Houve uma comunicação entre um gânglio e o gânglio se comunicou com o outro através das fibras interganglionares. Pode colocar que eles são tipo substituídos por esses ramos brancos? Oi? Pode colocar que eles são tipo substituídos por esses ramos brancos? Mas o que seria substituído? A parte do corpo simpático. Lateral. A Não, coluna ele faz lateral. toda uma... Muito bem, então vamos dizer assim, o ramo comunicante branco é a fibra simpática, é só fazendo um trajeto. Ó, por exemplo, ó, isso aqui é o gânglio simpático, isso aqui é a medula. Para o nervo simpático chegar até o gânglio, ele passou pelo ramo comunicante branco, entendeu? Só faz parte do trajeto. Oi? É o caminho. É o caminho, exatamente, estou mostrando o caminho. Então ele pode subir, descer ou fazer o seu trajeto. Até onde? Se ele é uma fibra, se ele passou por esse gânglio aqui e fez uma sinapse, então a gente entende que para essa fibra, esse aqui foi o gânglio. Então ele vai emitir uma fibra pós-ganglionar. Mas é um pouquinho mais complexo às vezes. O que acontece é que essa fibra pode passar pelo gânglio sem fazer sinapse e seguir direto. Para poder chegar num gânglio mais distante, chamado gânglio pré-vertebral. E daí, essa fibra que passa pelo gânglio e não faz anastomose, a gente chama de nervo esplâncnico. E são esses nervos aqui, ó, saindo da região torácica, do sistema nervoso simpático, da cadeia simpática torácica, e descendo, atravessando até o diafragma, para alcançar o gânglio celíaco, o gânglio mesentérico superior, o aórtico renal, o mesentérico inferior. Vocês estão acompanhando? Estão acompanhando? Se viajar, vai perder. Beleza. Então, o que é gânglio? O que é o nervo esplâncnico? O que é o nervo esplâncnico? São nervos, nesse caso, só que está indo para o abdômen superior. Atenção, pegadinha de prova. Eu sempre aviso antes, se adotar, acho que você serve questão, essas coisas por aluno. O nervo esplâncnico sai da região torácica, ele é simpático. Ele vai emitir fibras simpáticas para alcançar os gânglios pré-vertebrais. Gânglios pré-vertebrais estão na frente aqui da vértebra. Pré-vertebrais, na frente da vértebra. Agora, os que estão do lado são paravertebrais. Os nervos que saem da medula podem fazer sinapse aqui, já emitir uma fibra pós-ganglionar, desculpa. Ou eles podem seguir direto pelo gânglio e parar aqui nesse gânglio. E daí, desse gânglio, emitir uma fibra pós-vertebral. Pós-ganglionar. Muito bem. Agora, beleza. Supondo que essa fibra aqui saiu da coluna lateral, é aqui que se encontram os corpos, os neurônios, tem um estímulo do hipotálamo posterior. Vai passar pela saída aqui, ó, na frente da medula. Raiz anterior. Vai passar pelo. Agora sim, a medula vai se comunicar com o campo simpático, ó, ramo comunicante branco. Supondo que ele faça uma sinapse aqui agora. E aí? Qual o trajeto dele?
Agora ele pode fazer alguns trajetos diferentes. O que está demonstrado nessa figura, ele pode retornar no nervo espinal, e daí o nervo espinal carrega, acompanha os nervos simpáticos. O nome dessa fibra aqui é o ramo comunicante cinzento. Então, o ramo comunicante cinzento é a conversa que o tronco simpático tem com o nervo espinal. Agora, o ramo comunicante branco é o contrário. É a conversa que a medula está tendo com o gânglio. Tá? Carregada pelo nervo espinal, passa pelo ramo comunicante branco. Aqui vai ter a divisão. Aqui é mais uma vez mostra para vocês qual a ideia de um gânglio, né? Quando a gente for partir de gânglio, bastante essa técnica aqui no passado. Qual a ideia de um relé? A redistribuição. Aumento de fibras para um lado, diminuição para o outro, vai para cima, vai para baixo. O que é a ideia do gânglio? Bem explicado. Algumas fibras foram para cima, outras foram para baixo. Através, às vezes, de um único estímulo, tiveram, sei lá, 100 neurônios aqui que foram para cima, 50 que foram para baixo, 20 que foram para lá. É um único neurônio, porque tem várias dendritos, várias comunicações, ele conversa com vários outros neurônios e consegue transmitir a mensagem. Então, essa é a ideia do gânglio, o relé, a redistribuição da informação. Agora, essa informação também pode voltar para o nervo espinal e acompanhar o nervo espinal. Também pode acompanhar o nervo espinal. E daí, por exemplo, para fazer o meu pelo se elevar, por exemplo, o estímulo aqui é um estímulo simpático. O que carregou até aqui até o meu braço? Foi o nervo espinal. E o que é nervo espinal? Composto principalmente pelas fibras motoras, que vão fazer a motricidade e trazer sensibilidade dos nervos. Bem, e aí os nervos simpáticos, eles também podem acompanhar as artérias, para daí eles pegam. Sistema nervoso simpático e parasimpático, a gente pega carona. Eles pegam carona. Pega carona com nervos. Mostrei para vocês o nervo simpático. Vou mostrar para vocês que ele pega carona com o nervo trigêmeo, aqui na cabeça. Pega carona com artérias. Tanto que existe um nervo carotídeo. Esse carotídeo provém do complexo cervical superior, do gânglio cervical superior. Esses nervos simpáticos acompanham a artéria carótida para poder ascender e aí chegar nas artérias do cérebro, chegar na glândula pineal, que a gente já viu. E os nervos também podem acompanhar a aorta, não é só na cabeça, a aorta e os seus ramos. Esses nervos também podem alcançar as vísceras por nervos independentes. Existe um nervo cardíaco superior, médio e inferior, que sai. Alguém chuta. Quem chuta? De onde que sai? De onde que saem os nervos simpáticos cardíacos? De qual nível? Você pode falar C3. Olha que questão de prova. Você coloca C4. Quem que marca X ali? Que bom, todo mundo acerta. Porque no cervical não tem nada de simpático. Na torácica não vai. Sai de T1 a T5. T1 a T5 saem os nervos simpáticos cardíacos. Coração você segura com a sua mão, com os 5 dedos. T1 a T5. Então sai de T1 a T5 os nervos simpáticos cardíacos. O que ele faz no coração? Ele apresenta um efeito endotrópico. Estimula a frequência cardíaca, estimula a contratilidade. Talvez fale isso. Então, eles também têm os seus nervos independentes. Existe o nervo cardíaco, os nervos cardíacos, existem os nervos que vão para o esôfago, os nervos que vão para o plexo pulmonar. Aí, só para efeito de curiosidade, olha que legal. Você tem uma visão de dentro do nariz. Dentro do nariz esse aqui foi feito que retirou, que colocou um endoscópio aqui dentro, e aí drilou. O que é drilar? Drilar é retirar o osso. Tirou todo o osso que tinha que ser tirado. E daí, eu cheguei a fazer isso aqui, eu posso mostrar do estado dele, mas segurando em mim. Daí, quando drilou a parede anterior da carótida, que é nível de nariz, foi identificado esse nervo aqui, ó, que é justamente um nervo carotídeo. Isso aqui é o nervo carotídeo, isso aqui que sai do gânglio cervical. Isso aqui que sai do gânglio cervical.
acompanhando a adventícia da artéria, e daí segue se distribuindo pelas artérias acima do cérebro. A gente está flagrando aqui ó, o nervo passando em cima da carótida. Isso é muito legal. Um pouquinho de parasimpático. Bem, então como eu falei para vocês, eu vou falar bem mais, tá pessoal? Só as costas, depois de usar os diagramas aí. Então, parasimpático. Eu falei para vocês que os corpos dos neurônios, em nível de tronco cefálico, medula, são divergentes no sentido de onde sai a região simpática e de onde sai a região parasimpática. A simpática, vocês viram que sai da região tórico-lombar. A região parasimpática sai do tronco cerebral e da região sacral. Então, os corpos dos neurônios, os corpos dos neurônios que irão acompanhar o terceiro, o sétimo, o nono e o décimo, encontram-se onde? Encontram-se no tronco encefálico. Os corpos dos neurônios que irão acompanhar os nervos esplâncnicos pélvicos, também chamados de nervos eletores, porque é responsável pela ereção do homem, eles saíram de S2 a S4 e irão acompanhar os nervos esplâncnicos alcançando os órgãos-alvo. Por isso que uma lesão sacral pode causar impotência nos casos. Sim, exatamente. Isso aí, uma hernia de disco pode causar impotência. E daí, aí a parte fica legal. Essa parte aqui é bem legal. Porque vocês até viram já com o nome, um dia vocês me falaram isso. Então acho que vai ser mais fácil relembrar. Porque agora a gente está vendo a parte de neuroanatomia. Então o que acontece? Vou falar isso em diagrama, mas vou adiantar. Existem gânglios dentro da cabeça. O que é gânglio? Gânglios são corpos de neurônios que se encontram fora do sistema nervoso central. Então, alguns livros antigamente falavam assim, gânglios da base. Eu acho que isso já foi retirado, não sei se hoje o Machado Novo tem. Mentira! São núcleos da base. Vocês estudaram, corpo estriado, etc, etc. Por quê? Porque gânglio tem que ser corpo de neurônio fora do sistema nervoso central. Essa é a definição de gânglio, não tem outra definição. Mas a cabeça tem 4 principais. No sistema parasimpático. Eu não vou falar do gânglio geniculado, por exemplo. Vou falar só desse aqui. Está longe do Machado. Existe o gânglio ciliar, que se encontra no olho. O gânglio pitélio-palatino, que se encontra na fossa pitélio-palatina. O gânglio óptico, que se encontra abaixo do forame oval. Vou mostrar para vocês. E o gânglio submandibular. O gânglio ciliar, esse pequenininho bonitinho aqui, ó, tem lá no Machado. O gânglio ciliar ele se encontra dentro da cavidade da órbita. E ele recebe fibras provenientes do terceiro nervo. Quais são os núcleos que emitem essas fibras? São os núcleos de Edinger-Westphal. Qual a importância do Edinger-Westphal? São núcleos, eu falei isso para vocês na aula de mesenceiro. São núcleos que se encontram bem do lado dos núcleos motores do terceiro nervo. Quando a gente entende que o terceiro nervo, já sabe, o terceiro nervo é responsável pela motricidade do globo ocular e quase todos os músculos. Quase todos os músculos. Mas ele também é importante porque ele carrega fibras parasimpáticas. Essas fibras parasimpáticas não nascem no núcleo do oculomotor, nascem no núcleo de Edinger-Westphal. E daí ele vai acompanhar o terceiro nervo até emitir os nervos ciliares curtos e daí alcançar o gânglio ciliar. O gânglio ciliar vai emitir fibras que vão entrar dentro da esclera do olho e vão se distribuir para o músculo constrictor da papila, ou o músculo constrictor da papila, e também para o músculo que faz o cristalino contrair ou relaxar, que é o músculo ciliar. Tá bom? Músculo ciliar. Vou mostrar esse diagrama para vocês entenderem. Mas basicamente não é decorado. Entendam que
Quando existe um estímulo simpático, você precisa de mais ou menos luz. Por exemplo, você fugir de alguma coisa, você precisa captar mais luz para você enxergar as coisas melhor. Então, muitas pessoas não sabem, espero que depois da aula vocês aprendam mais, que o estímulo parasimpático ele não causa uma constricção, uma dilatação pupilar, ele causa uma constricção pupilar. Eu vou mostrar em diagramas para vocês, enquanto está só a informação recebida. Então aqui está o gânglio ciliar, aqui está o gânglio pterego-palatino. O gânglio pterego-palatino ele recebe informações do nervo intermédio, que acompanha o nervo facial. Só que a origem disso aqui, ó, não é no núcleo do nervo facial, é no núcleo. Vamos lá, ó. Se a função desse gânglio aqui é a produção de lágrima e a produção de secreção nasal, qual é o núcleo que produz saliva e secreções? Núcleo salivatório. Beleza, acertado. Núcleo salivatório. E tem o núcleo salivatório superior, que sempre vai acompanhar o sétimo nervo. E tem o núcleo salivatório inferior, que vai acompanhar o glossofaríngeo. Que vai emitir fibras. Que vão passar pelo facial, intermédio. No caso do núcleo salivatório superior e o núcleo salivatório inferior vão emitir fibras e vão passar pelo glossofaríngeo e alcançar esse gânglio aqui, o óptico. O gânglio óptico, ele recebe fibras provenientes do núcleo salivatório inferior e vai emitir fibras e vai alcançar a parótida. É extremamente importante a produção de saliva. O que mais produz saliva na sua boca é a glândula parótida. Através principalmente de estímulo parasimpático, proveniente do glossofaríngeo. Beleza. E agora também existe esse gânglio aqui, ó, gânglio submandibular. Bem fácil de entender submandibular, abaixo da mandíbula. Ele também carrega fibras provenientes do nervo intermédio ou facial. Beleza? Só que como que ele recebe fibras? Através desse nervo aqui, chamado nervo córneo-tímpano. Por quê? Porque lá no gânglio vesicular, que é um gânglio onde há um relé de fibras provenientes do parasimpático, ele vai perfurar a parte petrosa do osso temporal, vai emitir o córneo do tímpano e vai acompanhar, olha aqui pegando carona, vai acompanhar o V3, ó, ou seja, o ramo mandibular. O mandibular a gente sabe que é responsável pelo quê? Pelo movimento dos músculos, pela mastigação. Ele pegou carona, mas ele não fez sinapse, ele não fez conexão com o V3. Então, se tiver na prova bem sim, o V3 é responsável diretamente pela produção de saliva. Vai estar certo ou vai estar errado? Vai estar errado. Diretamente não é, ele só pegou carona. Quem é o responsável diretamente? Vocês podem falar sem medo, o nervo facial ou intermédio. Vocês estão entendendo, gente? Beleza, que legal. Eu sei que é complexo, tá, pessoal? Por isso que eu falo, depois do vôlei, chega em casa e lê o capítulo. Entendeu? O osso do vôlei. Não tem problema com em casa, faz parte do união, etc. Só não pode deixar de estudar. Não leia o capítulo, se deixar para amanhã já não vai ler. Não vai ler, ele vai ter esquecido um monte. Chegando em casa, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ler esse capítulo. Você vai tomar quando eu me der, pelo amor de Deus. Beleza? Não, isso é para vocês, a construção é a construção de vocês. Esse é o diferencial de vocês, para os outros alunos. Esse é o diferencial, por exemplo, do pessoal que estuda neuroanatomia na fisioterapia, enfermagem. Não que nós somos melhores, mas nós temos a obrigação de entender mais. E a decisão final, na hora de salvar a vida, é nossa. Beleza. Tem muita coisa para falar disso. Então, o gânglio ciliar, tem três total. Gânglio ciliar, essa aqui é a figura que tem no Ângelo Machado. As fibras que saem da porção simpática para o gânglio ciliar fica lá na órbita, que eu acabei de mostrar para vocês, lá na órbita. O gânglio ciliar está aqui, ó. Aqui a gente viu as fibras parasimpáticas chegarem. Agora a gente vai ver as fibras simpáticas chegarem. Como que as fibras simpáticas chegam? As fibras simpáticas,
Poxa, gânglio ciliar está lá na cabeça, né? Não pode nascer de T10, de L1, né? O trajeto deveria ser um trajeto muito longe. Então tem que nascer logo nos primeiros corpos vertebrais da coluna lateral. E aí o que ele faz? Sai pela porção anterior, se comunica com o gânglio espinal através do ramo comunicante o quê? Branco ou cinza? Branco, assim. E daí ele vai fazer uma comunicação, ele vai aceder até os gânglios cervicais superiores. Vai fazer uma sinapse. E da sinapse vai subir um nervo, que é o nervo carotídeo. Eu mostrei para vocês a foto de dentro do nariz. Aquele nervo que está passando pela carótida. Daí ele vai alcançar o gânglio ciliar. Como que ele alcança o gânglio ciliar? Magicamente não, ele vai pulando, vai pegando carona de nervo e nervo. Então, no caso, aqui ele vai pegar a carona com o ramo oftálmico do trigêmeo. Tá bom? O ramo oftálmico do trigêmeo. Vou nem falar que é o lado ciliar, senão vai bugar. Mas é o ramo frontal do nervo do trigêmeo. Até ele emitir uma fibra, o gânglio ciliar, e daí sim do gânglio ciliar ele vai emitir novas fibras para alcançar o músculo esfíncter da pupila e o músculo ciliar. Músculo esfíncter da pupila, esfíncter. Esfíncter é um músculo em formato circular. Então, o estímulo simpático vai fazer com que esse músculo relaxe. Se esse músculo relaxar, a pupila vai dilatar. E depois vamos falar sobre o cristalino, né, o músculo ciliar, o que acontece. Durante o estímulo simpático, o cristalino tem que estar em fenda para você poder enxergar mais longe. Então, na verdade, eu sei que vai ficar meio confuso agora, mas o músculo cristalino, o músculo ciliar, o que ele tem que fazer? Ele tem que se contrair, ele tem que ficar relaxado para que o cristalino fique em fenda. Eu vou explicar o mecanismo para vocês. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma visão da parede lateral da órbita, da região lateral da órbita, sem osso, superior e lateral da órbita. Então aqui ficaria a orelha ficaria ali, aqui o músculo temporal, e aqui é a órbita, a entrada da órbita. E aqui a gente tem algumas estruturas, só para poder identificar aqui o gânglio ciliar. Então aqui a gente vai ter o nervo óptico maior, está entrando pelo canal exclusivo dele. Olha que legal, dá até para ver aqui a exclusividade do nervo óptico, no canal óptico. E o que está dividindo da fissura orbitária é a crinoide anterior. Dá até para ver direitinho essa foto. Então, o nervo óptico é tão especial que tem um canal só para ele. Agora, os outros imaginários aqui que só servem para mover o olho de um lado para o outro, nada demais, né? Eles passam por unidade superior. Então, a gente tem aqui o nervo óptico. Tem o gânglio ciliar lá destacado, o gânglio ciliar. O gânglio ciliar ele vai receber fibras parasimpáticas desse nervo aqui, ó. Acho que vai ter destacado aqui, que é o óculo motor. Como já expliquei para vocês. Isso aqui é o ramo frontal. Ramo oftálmico do trigêmeo. Tá? O ramo oftálmico, eu cheguei a falar isso para vocês, mas tem três ramificações, que é o naso ciliar, o frontal e o lacrimal. Então, a cadeia simpática, ele acompanha esse ramo aqui, que é o naso ciliar. E aí ele vai emitir uma fibra simpática aqui, para passar, mas não fazer anastomose, para passar pelo gânglio ciliar e daí até o globo ocular. O que faz a anastomose primeiro? O que vem do parasimpático, o que vem do óculo motor, dos núcleos de Edgar Westphal. Ah, o que é isso aqui? Isso aqui é um gânglio sensitivo, um nervo sensitivo do gânglio ciliar, só para ter de curiosidade. Então, a órbita, o óculo motor, isso é a comunicação parasimpática, não é a comunicação simpática, parasimpática, por quê? Que vem do óculo motor. Isso aqui é a porção sensitiva, esse aqui é a porção simpática que vem do naso ciliar. Gânglio óptico. Então a gente vai falar dos gânglios, tá? Gânglio ciliar, agora vai falar do gânglio óptico, poucas fotos do gânglio óptico. Essa figura que eu já mostrei para vocês tem a ver com a distribuição dos nervos da base do crânio. E o gânglio ciliar, né? Desculpa, o gânglio óptico, na verdade, ele vai estar bem escondidinho. A referência que a gente vai ter é na saída do forame oval, no ramo de V3. Ele vai estar bem escondidinho aqui, ó. O que o gânglio óptico faz mesmo? Vocês lembram? Não?
gânglio óptico, ele recebe informações de qual nervo? Ou é do hipoglosso ou é do glossopharíneo, qual que é? Glossopharíneo. Olha, na minha prova é desse nível, só é porque não tem a mínima noção. Não falei nada de hipoglosso aqui. Então, ó, do glossopharíneo, tá? E aí ele recebe através da fibra aurículo temporal, que vem do núcleo salivatório inferior. E ele vai emitir fibras para a glândula parótida. Eu poderia ter colocado, tinha fibra, esqueci. Glândula pterocopalatina. Existe uma cavidade, uma fossa, chamada fossa pterocopalatina. Nele há o ramo da artéria maxilar e o glândula pterocopalatina. A fossa pterocopalatina recebe fibras do nervo petroso maior, que vai formar o nervo vidiano. Você cria um canal do nervo vidiano. Que figura é essa? Parece muito com aquela, né? Só que a gente não está vendo. Deve ter aqui fibras do nervo carotídeo. Fibras do nervo carotídeo, subindo aqui acompanhando. Então essa aqui é uma visão endoscópica, só que dessa vez a pessoa foi radical, então assim, cortou tudo aqui. Cortou tudo nesse nível aqui. De forma que a gente conseguisse ver a fissura orbitária superior com o nervo óptico, a fissura orbitária superior aqui, o canal óptico com o nervo óptico, e os nervos que passam a fissura orbitária superior, a artéria cálculo, a artéria basilar aqui, só para deslocalizar, a hipófise, a carótida fazendo o seu sifão, isso aqui é o nervo do sangue, enfim, são várias coisas. Mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente um nervo que vai alcançar a fossa pterocopalatina, que é um nervo chamado nervo mediano. Esse aqui está destacado aqui. Isso aqui é uma situação bem legal que eu cheguei a falar para vocês na época lá dos núcleos hipotalâmicos. O que acontece? Nós temos a sensibilidade de nível de pressão, se a pressão está alta ou está baixa, de nível de oxigênio. Isso vem através do seio carotídeo e do corpo carotídeo. O seio carotídeo ele vai ter a percepção da sensibilidade da pressão, percepção da pressão. Ó, essa aqui é a carótida, a artéria carótida ascendendo. Esse aqui é o seio carotídeo e esse aqui é o corpo carotídeo. E o corpo carotídeo vai ter a sensibilidade, a percepção da saturação de oxigênio. E como é que essa informação chega? Eu cheguei a falar para vocês. Como essa informação chega? Através do ramo do glossofaríngeo. Isso aqui foi falado para vocês na outra aula. Através do ramo do glossofaríngeo, a informação chegará até aqueles núcleos hipotalâmicos anteriores, daí você vai ter a percepção do nível de pressão e do nível de saturação de oxigênio. E daí, lá do hipotálamo é que vai emitir as fibras simpáticas ou parasimpáticas. Para fazer o quê? Você respirar mais rápido ou não, você ter a sua frequência cardíaca aumentar ou não, em níveis de estresse. Porque se tem menos oxigênio, seu coração vai começar a bater mais rápido, para poder bombear um pouco o oxigênio que tem no cérebro. Então todo esse controle inicia daqui também. Olha como é que é legal isso aqui, inicia daqui. E bem pequenininho, aqui está o gânglio cervical médio e superior. Então aqui está a cadeia simpática. Mas aqui não tem nada de corpos vertebrais, corpos na coluna anterior. Então o que aconteceu? Ele vem lá de baixo, através das fibras interganglionares. Então, daqui se emitem fibras simpáticas para formar o nervo carotídeo que você trouxe. E esse aqui é o nervo vago. Qual é a responsabilidade do nervo vago? Não falei. Várias, né? A gente está falando de cima simpático e parasimpático. Vamos lá. Se você está em dúvida na prova, como você vai pensar e lembrar se ele é simpático ou parasimpático? Algumas informações iniciais a gente sempre tem que reter, que a partir daí a gente começa a desenvolver o raciocínio. Se os corpos, os neurônios parasimpáticos só se encontram no tronco encefálico e na região sacral, e se, vocês já viram, que o nervo vago nasce do tronco cerebral, de onde ele vai carregar? Parasimpático.
simpática é só da região torácica e lombar. Então essas fibras, elas têm que nascer. As fibras que passam pelo nervo vago, elas são fibras parasimpáticas. Se você entender que os corpos de neurônios que não emitem as fibras parasimpáticas nascem do mésencefalo, do tronco encefálico, nós falamos do tronco encefálico, encefalo porque o núcleo dorsal do vago se encontra na ponte, embaixo do pulso, onde é a ponte. Então o que vai acontecer? Você vai entender que ele emite fibras parasimpáticas. Gente, desculpa que eu não expliquei, né? Mas isso aqui, acho que vocês estão percebendo que isso aqui é região cervical, isso aqui é epiglótico, isso aqui é língua. Bom? Aqui é a traqueia, aqui é a carótide se dividindo. Professor, dentro de casa, minha mãe é enfermeira. Ouvi alguns casos dela falar de síncope vasovagal. O paciente está com muita dor, do nada a pressão dele cai. Olha o danado responsável aqui, ó. Olha o nervo vago aqui transmitindo informação. A pressão baixa e ele desmaia. Aqui é o responsável. Olha que legal essa pergunta. Aqui é o responsável. A comunicação do nervo vago com o corpo carotídeo, com o seio carotídeo. Somente com o seio carotídeo, controlar a pressão. Então, se tiver um estímulo muito grande do nervo vago para o seio carotídeo, vai ter um estímulo parasimpático muito grande, a pressão vai descancar. Em alguns casos até que ela comentou que o paciente pode ir a óbito. Você quer baixar a pressão de alguém, você pega aqui e massageia com o pulso. Você só pode até desmaiar. Muito bem, então essa aqui é uma secção anterior, do lado direito, a gente vê que parte do externo carinhomastoide, isso aqui é o complexo cervical. E o que eu quero mostrar para vocês, no momento disso, eu quero mostrar para vocês o tronco simpático, ascendendo ali, destacado em amarelo, e o nervo vago. O tronco simpático passa bem próximo do nervo vago. Uma dissecção mais profunda ainda, mostrando de novo aqui o tronco simpático. Aqui já é a coluna, a gente faz a protése anterior, a gente separa o escote de um lado do outro, acessa o disco, abre e troca a prótese aqui. Então tem que tomar cuidado com as estruturas que tem que mudar. Então a gente tem aqui o plexo simpático, aqui é o nervo vago, passando bem próximo. Nervo cervical superior. Muito bem. Aí, existem também os plexos viscerais. Literalmente um emaranhado de fibras simpáticas e parasimpáticas. O negócio é tão difícil de entender, de secar, tão complexo que vira um plexo. Então, existe um plexo na cavidade torácica, aí tem o plexo cardíaco, pulmonar, o esofágio. Tá? Lembrando que, no nível torácico, quem carrega as fibras parasimpáticas é o nervo vago. Eu vou falar isso para vocês daqui a pouco, vai dar um intervalo agora. E quem carrega as fibras simpáticas são os gânglios cervicais. Para a cavidade abdominal, quem carrega as fibras simpáticas é o estômago, tá? E o nervo vago, através do plexo esofágico, transmite as informações parasimpáticas. Para a cavidade pélvica existe o plexo hipogástrico, superior e inferior. Então o negócio ele é desse jeito. Aí na prova prática vai ter um negócio apontado para cá. Fale o que é isso aqui, brincando. Essa fibra aqui é simpática ou parasimpática? Nossa. Não, isso aqui não tem como distinguir. Como eu acabei de falar, isso aqui é um flexo. Se você falar que isso aqui é simpático, outra pessoa pode falar que é parasimpático, pode ser qualquer outras coisas. Não vai ter como distinguir, não fizer uma análise de química. Aí então vira um flexo. Agora, por exemplo, isso aqui eu não sei se tem. Posso até ver se tem. Mas se tiver algum cadáver, por exemplo, com o gânglio celíaco, eu vou contar lá se é secado, por exemplo. Claro que eu também explicaria isso antes. Vou ver se tem, a gente programa e olha e fala para vocês. Então fica essa bagunça aqui. Aí, vou fazer um intervalo agora de 10, 15 minutos, depois a gente vai para o quadro para explicar um pouco mais.